Honre as autoridades estabelecidas, mesmo quando isso é difícil. Honre as autoridades estabelecidas, mesmo quando isso é difícil. Queridos, paz e graça, quero te dar as boas-vindas no dia de hoje, dando graças a Deus porque Ele nos concedeu a graça e o favor imerecido. Isso que significa graça. E nós estarmos mais um dia aqui no nosso devocional para meditarmos na palavra e termos momentos de intercessão. Este é o tema de hoje, para lembrar-nos que essa palavra forte vem nos ensinar a sermos humildes, termos respeito e também coragem. O texto que fundamenta a nossa reflexão é Êxodo capítulo 20, versículo 12. Mas antes de qualquer outra coisa, eu quero pedir para você compartilhar esse devocional com alguém que esteja precisando. E eu quero te lembrar que o meu trabalho aqui é chamar você à fé. Então vamos juntos, de fé em fé, de glória em glória. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, falando ali a respeito dos 10 mandamentos. Você tem o Senhor dizendo para Moisés repassar este ensinamento e este mandamento para o povo, dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Queridos, este mandamento, ele não somente fala a respeito de autoridades sanguíneas, como pai sobre o filho, avô sobre o pai, esse tipo de coisa, ou então a autoridade do lar, mas ele fala a respeito de princípios que nós devemos honrar como servos de Deus obedientes, que devemos ser, como aqueles que são submissos, servos de Deus. E este é um princípio espiritual para que nós possamos acessar a vontade de Deus para as nossas vidas e termos a plenitude da vontade de Deus em nossas vidas. Perceba, Davi foi perseguido por Saul. Ele teve a chance de se vingar, como eu falei, ontem, a respeito da caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, a vida de Saul ficou nas mãos de Davi, e Davi achou por bem poupá-lo, porque era um homem justo e sabia que a vingança pertencia ao Senhor. Davi teve a chance então de se vingar, Davi teve a chance de matar, mas não o fez. O que ele fez? Mesmo se sentindo injustiçado, inclusive ele pleiteou o seu direito, falou do seu direito junto a Saul, mas ele não se vingou, ele teve respeito, ele teve temor. Você pode perguntar o porquê que Davi fez isso? Porque Davi entendia que toda autoridade vem de Deus. Será que você entende isso nessa manhã? Ou nessa noite, dependendo do dia que você for, do horário e do dia que você for assistir esse devocional? Você tem noção disso? De que toda autoridade foi instituída por Deus, mesmo que às vezes a gente não concorde? Mesmo quando quem está no comando erra, Deus continua no controle. E este é um entendimento fundamental para que nós não caiamos em erros, como por exemplo, revoluções, insubmissão, rebeldia. Não devemos ir por este caminho. Nunca somos encorajados nas Escrituras a irmos por este caminho. Quando as pessoas que estão no comando erram, nós precisamos entender que aquele que está no controle sobre essas pessoas não erra, que é o Senhor nosso Deus. Perceba, honrar pai e mãe é um dos mandamentos mais ignorados que existem hoje. Porque hoje em dia nós vemos muita rebeldia, nós vemos filhos que desrespeitam os pais, ouvimos de pessoas que falam mal de seus pastores, pessoas que são empregadas pelos seus chefes e falam mal deles, mas Deus nos chama para ter um coração diferente. Então você, como um servo, serva de Deus, precisa ter um coração diferente. Deus te chama para ser diferente. Ele te chama para ter um coração humilde, ter um coração honrado, ter um coração com dignidade. E honrar pai e mãe contém este princípio. É um princípio espiritual de que mesmo que as pessoas tenham falhado, respeitar a autoridade, mesmo que ela não seja perfeita, é o caminho que deve ser adotado. E se por algum motivo a autoridade se tornar ilegítima porque desobedece o nome de Deus, nós devemos resistir sim, mas jamais andar por caminhos revolucionários, porque a vingança pertence ao Senhor e a mudança vem
nos corações. Então, oremos pelas situações que queremos que mudem em nossas lideranças. A não ser que seja um problema irreconciliável, em que há uma afronta direta a um princípio bíblico. Então devemos nos retirar. Mas jamais desonrar. Jamais tripudiar. Jamais se insurgir. Jamais. Porque quando a gente honra, a gente está mostrando que confia em Deus, aquele que estabeleceu e aquele que está no controle, e não nos homens. Então, esta é a reflexão que eu queria trazer. Vou ler mais uma vez o versículo que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E a lição de hoje, mais uma vez, é: honre a autoridade mesmo quando é difícil, porque isso mostra confiança e submissão ao seu Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Respire fundo. E se você não puder fazer essa oração em voz alta, que eu recomendo que você faça, até para internalizar melhor, nós queremos guiar nesta oração aqui, você pode repetir na sua mente. Amém? Então vamos orar. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, neste dia eu me coloco diante de Ti. Eu te peço que o Senhor me dê um coração humilde. Eu te peço que o Senhor me dê um coração igual ao coração de Jesus. Me ensina a honrar as autoridades que estão acima de mim e que eu tenho certeza que foram colocadas pelo Senhor. Seja lá qual o propósito que o Senhor tenha, que eu possa, da minha parte, honrar o teu mandamento, honrar o princípio que o Senhor estabeleceu. Me ensina a honrar os meus pais, mesmo com as falhas que eles têm. Me ajuda a respeitar os líderes, mesmo quando eu não entendo tudo. Tira de mim, Senhor, toda a rebeldia, toda a vontade de desobedecer. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para sempre falar com honra, respeito e amor. Senhor, ajuda-me a viver em paz com aqueles que estão ao meu redor. E me perdoa por cada vez que eu fui rebelde ou orgulhoso. Abençoe, Senhor Deus, o meu trabalho, minha casa e minha família. E me ensina a viver uma vida que te agrade. Eu confio no Senhor e eu oro, crendo que estou orando segundo a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, lembrem-se, honrar e obedecer é um sinal de fé e não um sinal de fraqueza. É um sinal de fidelidade aos princípios estabelecidos por Deus, que quando obedecidos e observados, trazem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Tá bom? Não é uma barganha, uma troca com Deus, mas é simplesmente Deus nos dando a oportunidade de vivermos pelos seus padrões e assim vivermos uma vida abençoada. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.